Boa noite, meninas. Eu coloquei Boa noite. para gravar. Boa noite. Boa noite. E hoje nós vamos continuar estudando o capítulo 6. E nós tínhamos parado naquela parte onde Paulo de Tarso, tinha saído de Filipos, né? E lembrem-se que lá em Filipos ele foi levado ao cárcere junto com Silas, né? Foram açoitados, sofreram o martírio mais uma vez, e aconteceu aquele episódio onde o Paulo solicitou a presença dos juízes para garantir que não iriam mais interferir nos cristãos que lá ficaram na pequena igreja fundada na casa de Lídia. E eu destaquei uma parte aqui, eu destaquei um parágrafo inteiro porque eu achei muito interessante o que Emmanuel coloca. Ele fala assim, ó, Paulo mantinha-se forte e superior às mínimas refregas. Sobrevinham dissabores, angústias na praça pública, acusações injustas, calúnias cruéis, poderosas ameaças caíam às vezes, inesperadamente, sobre o desinteresse divino de suas obras, mas o valoroso discípulo do Senhor perseguia sempre, sereno e firme, prosseguia sempre sereno e firme, através das tormentas, vivendo estritamente do seu trabalho e compelindo os amigos a fazerem o mesmo. Era indispensável que Jesus triunfasse nos corações, e esse o seu programa primordial. Desatendia a qualquer capricho, sobrepunha essa realidade a quaisquer conveniências, e a missão continuava entre dores e obstáculos formidandos, mas segura e vitoriosa em sua. Eu achei legal destacar isso aqui, porque, é claro, no Espiritismo, né, principalmente nas correntes que se seguem de Allan Kardec, não existe aquela pessoa que sobrevive do Espiritismo, né? Isso é muito comum fora do Brasil, né, principalmente nos Estados Unidos, onde isso se torna uma atividade rentável, né, ou ser um clérigo ou algo desse tipo torna-se uma atividade rentável. Olhe o exemplo de Paulo aqui. Era talvez, né, um dos maiores pregadores do Evangelho, com certeza desbravando, como a gente havia comentado, desbravando terras desconhecidas, as terras dos gentios, levando a palavra da Boa Nova nesses pontos, e ele não sobrevivia disso. Isso ele fazia com o coração, isso ele fazia por amor à causa. Ele, aqui como diz o Emmanuel, né, ele tirava o sustento dele do seu trabalho, do seu suor. E ele compelia todos os Silas, Lucas, Timóteo a fazer a mesma coisa, e obviamente isso também era ensinado às pessoas das igrejas que ficavam. Né? Eu acho interessante que ele faz, o Emmanuel depois disso, ele faz um aparato dizendo, né, que os judeus rigorosos de Tessalônica não faltaram em Bereia. Bereia foi depois de Filipos, dos acontecimentos lá, Paulo foi para Bereia, tá? Mas ali também não faltavam os judeus para julgar, para, né, principalmente, eu não sei se vocês perceberam, né, em todos esses pontos, Paulo sempre era bem recebido no início. Né, as pessoas ficavam, principalmente os judeus, né, ficavam impressionados com a maneira de Paulo falar, o seu entendimento. Mas eu acho que sempre pegava quando chegava o momento em que Paulo sempre falava que Jesus era maior que Moisés. Quando isso acontecia, meus amigos, sempre dava problema. Né? Os judeus não aceitavam isso e não aceitam isso até hoje. Tá? Então, o Emmanuel coloca aqui, ó, o ex-rabino acendeu prontamente, sabia que atrás de si, e por meio de esforços insanos, sempre ficaria uma igreja doméstica, que se alargaria ao infinito, benfazeja pela misericórdia do Mestre, a fim de proclamar a excelência da Boa Nova. Então, até aqui,
mesmo com os martírios, mesmo com toda aquela confusão que acontecia, mesmo com a prisão de Paulo, sempre ficava uma pequena igreja, sempre ficava a palavra do evangelho sendo difundida, sendo estudada em todas as cidades que ele passou aqui, por mais horríveis que houvessem sido esses martírios, sempre acontecia de ficar uma pequena igreja. E isso acendia, isso trazia muito vigor ao coração do Paulo. Porém, como vocês leram esse capítulo, logo mais a gente vai falar o que aconteceu, né? Um acontecimento que foi bem ruim assim para a psique do Paulo. E uma coisa interessante, né, com tudo acontecendo, Paulo percebeu que Silas e Lucas estavam doentes. E Timóteo, ele precisava ir lá ver a mãe dele e a tia em Corinto. A mãe e a avó, desculpem. A mãe e a avó em Corinto. Nisso ele decide fazer a viagem que ele sempre quis fazer. Né? Então ele queria ir para Atenas na Grécia. Atenas na Grécia, a Rita vai saber muito mais do que eu, porque ela está fazendo filosofia, né? É o berço da razão, né? Onde surgiram os grandes filósofos, principalmente os filósofos voltados à razão. Né? Então a gente vai discutir um pouquinho isso daqui a pouco. Lá em Bereia aconteceu novamente as mesmas coisas, com a mesma confusão com os judeus, né, como o Emmanuel relata aqui, e no parágrafo ele fala assim, ó, os irmãos de Bereia insistiram pela sua partida. Insistiram porque ele tinha sido preso, né, e ele conseguiu ser libertado após muita insistência durante a noite, né, ele conseguiu ser libertado. Era uma temeridade provocar novos atritos, então ninguém queria novos atritos lá. Eles sabiam que eles não teriam paz, principalmente porque Paulo era do jeito que era, essa como a gente ouviu lá nos primeiros capítulos, essa personalidade vibrante, vigorante, e ele, né, tinha no seu coração que Jesus era maior que Moisés e sempre falava isso e não aceitava contradições na sua fala. E ele sempre iria falar, e é óbvio que sempre ia provocar os judeus. Foi aí que Paulo deliberou em pôr em prática um velho plano. Visitaria Atenas, satisfazendo um velho ideal. E aí ele fala, né, que quando ainda muito jovem, cogitara de visitar a cidade magnificente dos velhos deuses, disposto a levar-lhe os tesouros da fé, guardados em Jerusalém. Então, a gente já comentou muito sobre isso, sobre essa dedicação dos judeus, dos hebreus a Deus. Né? Esse povo escolhido, como a gente já mencionou, e a gente encontra lá no livro A Caminho da Luz, o porquê deste povo ser o povo escolhido, porquê dessa proximidade com o Deus único, porquê o Deus único surge com eles, porquê todos os porquês que vocês tiverem, né, estão lá no Caminho da Luz. Recomendo a leitura. Então, Saulo, ele pensava, tinha isso dentro dele, e ele falou, olha, eu vou levar a Atenas, o lugar dos antigos deuses. Quem aqui não estudou os deuses gregos no colegial, ou até mesmo viu em documentários, né? Isso é muito, muito falado ainda, né? Zeus, Poseidon, a própria Atena, né, que deu nome à cidade de Atenas, todos esses deuses, né, muito conhecidos, e é claro que Paulo, né, na época ainda Saulo, pensava em ir lá levar como ele coloca aqui, a fé, né, esses tesouros da fé, que ele sabia que ele tinha. Lembre-se, ele era muito dedicado à lei mosaica. Na conversão, a mesma coisa, muito dedicado à Boa Nova. Isso quer dizer, a confiança dele em Deus manteve-se a mesma. A confiança em Deus é a fé. Né? Então, essa fé manteve-se inabalada. Né? Procuraria as assembleias cultas e independentes e falaria de Moisés e da sua lei, lá no antigo Saulo. Né? Pensando agora, na realização de tal projeto, considerava
que levaria luzes muito mais ricas ao espírito ateniense. Anunciaria à cidade famosa o evangelho de Jesus. Olha os planos auspiciosos de Paulo. No passado, levaria a Moisés, que seria uma revolução na mente dele. E agora ele levaria o evangelho, a boa nova. Ele fala assim, então, isso seria muito maior que só levar o Velho Testamento. Não que ele não fosse levar os preceitos da Torá, ele iria, mas ele iria levar algo muito maior, que é o Evangelho. Na visão dele e também da minha, tá, gente? Isso pode variar de cada um aqui, tá? Aqui, depois, isso aconteceu. Timóteo foi visitar a avó e a mãe. Lucas e Silas foram para um outro caminho e Saulo seguiu para Atenas. É óbvio aqui que Emmanuel faz uma descrição da chegada dele em Atenas. Eu imagino que deveria ser uma coisa linda, né? Porque até hoje as ruínas são visitadas lá em Atenas. Quem tiver curiosidade, é só dar um Google aí e pesquisar as ruínas, que são lindas. Então ele fala, né, que Paulo penetrou a cidade possuído de grande emoção. Atenas ainda ostentava numerosas belezas exteriores. Os monumentos de suas tradições veneráveis estavam quase todos de pé. Brandas harmonias vibravam no céu muito azul. Então, aqui Emmanuel faz uma descrição muito romântica, né, muito bonita da cidade de Atenas. Por que tem esses pontos? Lembre-se que Atenas, nesta época, já era ocupação romana, tá? Então, tudo ali ainda era gerido pelos romanos. E vocês lembram, né, que vocês leram o capítulo, Paulo foi lá na praça pública, onde existiam muitos filósofos, foi falar das verdades, né, falar do evangelho, e ele foi recebido daquela maneira. Era uma cidade rica de conhecimentos, né, rica da razão, de filosofias. Então as pessoas elas não entenderam muito bem isso. Né? Eles colocam aqui, né, será este filósofo um novo Deus? Por que ele coloca um novo Deus? Lembre-se, o panteão grego, ele era gigante, existia deuses, né, para tudo. Então, ele colocava tudo que o Paulo estava falando, era como se Jesus fosse um outro Deus, na concepção deles, né, dessas pessoas que Emmanuel descreve aqui. É claro que ele foi tratado com deboche, foi levado à conta de louco, né? E aí aqui o Emmanuel descreve assim, ó, Paulo tudo ouvia, notou a fila dos retirantes, indiferentes e endurecidos e experimentou muito frio no coração. Atenas estava muito distanciada das suas esperanças. A Assembleia Popular deu-lhe a impressão de enorme ajuntamento de criaturas envenenadas pela falsa cultura. Veja que esse é um pensamento dele. Por quê? Porque eram pessoas que estavam totalmente distanciadas daquilo que Paulo acreditava ser a verdadeira fé, ser a verdadeira cultura, ser a verdadeira herança de Deus, que era essa tentativa de união com Deus, essa tentativa de proximidade com Deus, né? O Deus único. E aí ele coloca assim, era a primeira vez desde que iniciara a tarefa missionária que se retiraria de uma cidade sem fundar uma igreja. Foi por isso que eu pontuei lá atrás, quando eu falei que era importante essa questão de que todo lugar ele teve animosidade, ele foi perseguido, ele sofreu martírio, mas lá sempre se formou um pequeno grupo, se formava uma igreja. Atenas não. Ele não foi apedrejado, ele não sofreu martírio, mas ele sofreu o descaso, ele sofreu a indiferença. Né? As pessoas não estavam nem querendo discutir com ele aquilo lá. Eles não estavam nem eles não estavam nem tendo curiosidade. Né? E também, lembre-se que todo lugar alguém fazia uma anotação do evangelho deixado por Levi. Né? Então, das escrituras de Levi, alguém sempre fazia uma anotação, ou principalmente de algo que lhe falava ao coração. Em Atenas, ninguém fez isso. Ninguém ficou interessado.
Entretanto, foi tanta assistência de Paulo, junto a algumas personagens em evidência, que o levaram ao Areópago, para tomar contato com homens mais sábios e inteligentes da época. O Areópago, que diz aqui, ele é um tribunal ateniense, uma assembleia de pessoas eminentes. Então, assim, nesse lugar estavam aquelas pessoas mais sábias, consideradas mais estudiosas, que têm os maiores conhecedores, os grandes filósofos, eles iam para lá e conversavam sobre suas ideias, sobre seus pensamentos, sobre as questões que eles observavam na natureza. Né? Era quase como uma assembleia de cientistas, não vou comparar dessa forma, onde se discutiam ideias, se discutiam pensamentos, né? Discutiam da maneira ordenada, né? Não era uma coisa de agressão, nada desse tipo. Pode falar, Rita. Então, era um tribunal mesmo, foi onde, inclusive, onde Sócrates foi condenado à morte, né, a se suicidar, vamos dizer assim. Foi nesse tribunal aí. Então, era um local onde os gregos levavam alguém ou alguma pessoa assim que estava trazendo alguma informação meio para essas pessoas avaliarem o quanto isso era mesmo que poderia ou não contribuir ou prejudicar culturalmente, né? E como Emmanuel mesmo descreve aqui nos parágrafos anteriores, Saulo ele estava magro, abatido, ele não representava um perigo para a sociedade, né? Lembre-se que a sociedade era estava pomposa, vivia de, vamos colocar a palavra da moda, ostentação. Né? Então eles colocavam Saulo à medida de louco. Então Saulo foi lá e falou. Né? E aquilo que a gente sempre percebeu, Saulo, eu estou falando Saulo aqui, mas é Paulo, tá? Que o Paulo ele sempre teve uma oratória maravilhosa. A não ser aquele episódio lá na igreja de Antioquia, lá no início, né? Que ele precisava aprender um pouco de humildade. Mas agora, ele estava realmente inspirado por Estevão, sempre com Abigail do lado, conseguia buscar dentro de si que ele tinha esse conhecimento, ele tinha essa formação, e falava muito bem. O Emmanuel até coloca aqui, ó, falava com alta nobreza, com ênfase, as imagens revestiam-se de extraordinário colorido. Então, ele fala muito bem. Né? Então, essas pessoas ali que falavam, né, o Paulo falava na língua deles, né, tranquilamente. Se lembra que a gente falou sobre isso. Né? Paulo seria aquele que poderia falar com todas as línguas, né, mais importantes da época para a divulgação do evangelho. Um homem preparado para isso, né, um espírito preparado para isso. Então ele estava falando e as pessoas ficaram, né, eu acredito que os juízes ali ficaram realmente impressionados com a oratória dele. Mas, olha o que ele pegou aqui. Né, quando começou a discorrer sobre a ressurreição, houve forte e prolongado murmúrio. Isso eu achei interessante pontuar, porque até hoje, eu lembro quando eu dava catequese, mas a catequese na Igreja Católica se aceita como dogma. Né? Então, aceita isso e ponto, acabou. Agora, explicar ressurreição para jovens espíritas, vocês não sabem a dificuldade que é. E também, claro, eu estou falando de jovem espírita, mas eu acredito que lá nos ESD 1, ESD 2, os primeiros anos de espiritismo, deve ser complicado realmente falar sobre ressurreição. Mas como assim? Isso é transgredir a lei, né? Porque a lei natural é isso, a lei natural não permite, as leis da física não permitem, da biologia, da química e tal, tal, tal. Bom, aí a gente já vai entrar num outro campo, que é o campo da mediunidade. Mas pensem, essas pessoas, esses juízes lá em Atenas, quando vem com essas coisas de ressurreição, é mágica. Né? Tipo, os poderes mágicos dos deuses que a Peble ou as pessoas acreditavam. E Atenas já estava se voltando, principalmente esses juízes, estavam se voltando à razão. Né? Largando, deixando de lado essa questão mística e questão mais uma linguagem mais simbólica, sentimental, mais voltada para o simbolismo,
e querendo tudo na razão, tudo na razão, né? Mas eles não, a razão que era conhecida na época, né? Então vamos dizer assim, a ciência da época, né? Então é claro que a ciência da época não iria compreender o que o simbolismo da ressurreição, o que os simbolismos que estão no próprio na própria Torá poderiam significar. Até hoje a gente tem dificuldade para lidar com isso, né? Eu fui entender mais sobre simbolismo bíblico, sobre simbolismo do Evangelho, com os estudos do Haroldo Dutra, que ele fala sobre esse simbolismo sem escândalo, sem máscara, de uma maneira raciocinada, mas que ele tem bagagem para isso. Então a gente começa a entender esses símbolos, né? Porque os rabinos, eles entendem, os judeus, eles entendem, mas nunca foi passado para nós, né? No caso, para mim, que vim de uma outra religião que que no passado não gostava muito dos judeus, né? Então não aceitavam muito essa cultura, essas explicações, ficavam com a interpretação deles, e era a interpretação mística, era a interpretação de mágica. Então, esses juízes não aceitaram isso, não aceitaram essa interpretação, não aceitaram ele ter falado de ressurreição, né? Onde, imagina, falar sobre mágica num conselho de pessoas, de cientistas, né? Não consegue, não dá, isso não será aceito. A aristocracia intelectual ateniense não podia ceder aos seus preconceitos científicos. Então, tudo aquilo que eles tinham como preconceito, né, são os conceitos pré-formados lá na ciência da época, eles não iriam ceder, né? Por mais que aquilo pudesse fazer lógica, por mais que Paulo tivesse a capacidade de explicar, por mais que ele tivesse sido intuído, né, guiado por Estevão, guiado por Abigail, esse tribunal não iria cessar, a aristocracia não iria aceitar. Pode falar, Rita. Levantei sem querer, fui mexendo mal, desculpa. Sem problemas. Os mais irônicos que estavam ali deixavam o recito com gargalhadas sarcásticas, enquanto os mais comedidos, em consideração a Dionísio foi quem levou o Paulo até lá, né? Eu esqueci de mencionar, mas ele era portador de um coração bondoso. Ele era portador de um coração bondoso, né? O Paulo provavelmente ficou insistindo para que ele fosse recebido por esse tribunal, né? Porque Paulo sabia quem seriam, né? O que era esse tribunal, o que significava esse tribunal, e Dionísio, né? Com essa bondade no coração levou. Mas não significa que Dionísio estava convencido com a pregação de Paulo. Em nenhum momento Emmanuel fala isso. Até que ele fala depois, né, do acontecimento aqui, que ele não conseguiu fundar uma igreja. E ele fala assim, ó, aproximavam-se do apóstolo com sorrisos intraduzíveis, declarando que ouviriam de bom grado por outra vez, quando não se desse ao luxo de comentar assuntos de ficção. Então eles levavam a ressurreição a conta de ficção científica, ficção, sabe, igual um filme de super-herói, eles levavam dessa forma. Pessoal, eu vou dar um minutinho, que eu estou me chamando aqui, eu acho que é um problema no computador aqui do lado. Já volto aqui. Quiser continuar, Rita? Só complementando aí o que o Gil falou, a dificuldade é assim, a gente precisa lembrar que Paulo, quando ele foi criado, teve educação grega, né? Então, por isso que ele tinha tantas esperanças, porque ele foi educado por esses professores gregos. Então, ele sentia, né, que ele tinha uma grande oportunidade, que ele tinha um grande campo de trabalho lá na Grécia. Porém, a gente precisa compreender que a Grécia, principalmente nessa época, muito até antes, né, ela vinha numa tentativa de se livrar do pensamento mítico, né, até antes mesmo dessa 500, 600, 700 anos antes da vinda do Cristo, começaram a vir os primeiros filósofos a aparecerem na Grécia Antiga e começaram a falar sobre filosofia, né? E tentar buscar respostas para o mundo, respostas
para as coisas que acontecem no mundo, ligados à filosofia, à razão, à sabedoria. E o pensamento, por que foi tão inaceitável a questão da ressurreição? Porque esse pensamento mítico aí, que é o pensamento mitológico, ele é aquele que ele não se baseia na razão. Ele se baseia em crença, em mitologia, em lendas. Então, isso era uma coisa que, principalmente para esse grupo de pessoas que estavam tão ligadas à filosofia, era muito difícil de aceitar. Então, Paulo, quando ele falou em lugares que eram os locais onde os filósofos usavam para ensinar, né, para dar aulas, para fazer lá suas filosofias, vamos dizer assim. Então, quando ele chegou lá, provavelmente acharam que ele era um novo discípulo de alguém, sei lá, de Pitágoras, de Sócrates, Platão, mas aí ele vem com a história da ressurreição, e aí ficou meio confuso na cabeça do povo grego ali. Pode continuar, Ju. Obrigado, Rita. Desculpem, gente, eu só estava com problema de TI aqui, e eu sou o TI daqui de casa. Então, bom, continuando, né, depois disso que a Rita falou, né, depois dessa saída de todos os aristocratas ali, Emmanuel coloca uma observação aqui no próximo parágrafo que eu achei muito legal. Ele fala assim, ó, o apóstolo, que Paulo, lembrou que seria preferível arrostar o tumulto dos judeus. Onde houvesse luta, haveria sempre frutos a colher. As discussões e os atritos, em muitos casos, representavam o revolvimento da terra espiritual para a semente divina. Ali, entretanto, encontrara a frieza da pedra. O mármore das colunas soberbas deu-lhe imediatamente a imagem da situação. A cultura ateniense era bela e bem cuidada, impressionava pelo exterior magnífico, mas estava fria, com a rigidez da morte intelectual. Eu achei legal o Emmanuel pontuar isso, assim. O Paulo, ele preferia as discussões, ele preferia que as pessoas contra-argumentassem, ele preferia que as pessoas perguntassem por quê, como, não, você está louco, mas isso e aquilo, né? E utilizassem subterfúgios do seu entendimento da Torá para discutir com ele, para argumentar e contra-argumentar. Era preferível isso. Ali, simplesmente negaram. Simplesmente falaram, não, isso aqui não serve para mim. Isso aqui não é nem pouco aceitável. Não existe essa simbologia, né? Eles não viam isso como simbologia, né? Interessante isso. Eles não viam isso como uma simbologia que tivesse um ensinamento muito mais profundo. Não, eles simplesmente haviam aquilo a conta de ilusão, aquilo a conta de mágica, de misticismo, né? Eu falei um pouco sobre essa questão materialista na semana passada, né, que eu falei para vocês na minha palestra sobre materialistas. Então, muitas pessoas, tanto lá naquela época quanto hoje, utilizam dessa saída, deste caminho, para fugir da voz da consciência, para fugir daquilo, né, que a gente sabe que está dentro de nós, que é a centelha divina, fica emanando a todo tempo. Então, é por isso que o Emmanuel coloca aqui a Atenas estava com uma cultura linda, um exterior fantástico, uma apresentação que brilhava, porém, por dentro, né, ela estava aqui, ela era fria, porque tinha a rigidez da morte intelectual. Intelectualizou tanto, gente, não entendo mal, a doutrina espírita não prega que não se deve intelectualizar. Mas a gente sempre ouve isso, né, desde que a gente entra no espiritismo. Tanto o progresso intelectual quanto o progresso moral, eles têm que subir juntos, eles têm que andar juntos. Quando nós, conscientemente, e optamos em deixar a parte moral lá embaixo e só subir o intelectual, isso quer dizer, a gente não ter o mínimo, né, de ligação com Deus para amar os nossos irmãos,
para tentar ser pessoas melhores ou tentar melhorar a vida das pessoas ao nosso redor e simplesmente estudar e ser uma pessoa muito intelectual que pode desenvolver coisas fantásticas, isso não é nada. Tanto que a Rita provavelmente vai falar sobre uma das epístolas, talvez a mais famosa delas, né, que é Coríntios 13, onde Paulo vai falar sobre isso. Por mais que ele tivesse todo esse entendimento desses juízes, estava faltando uma coisa. Não vou falar o que é. E aí, pode falar, Rita. Hoje, o que também precisa ficar claro é que assim, a filosofia, ela faz com que auxilia, né? A ideia dela é auxiliar a pessoa, o ser humano, a conquistar virtudes também. Né? Então, mas a gente precisa lembrar que o ser humano distorce muitas coisas e a gente ainda é muito arrogante, e tanto que foi o país, né, que também mandou matar Sócrates, né, entre outras pessoas. Então, assim, muitos grupos ainda não estavam prontos para receber a Boa Nova. Um deles era o povo grego, né? Apesar de ter tanta sabedoria intelectual, né? Na verdade, sabedoria não, inteligência, e de estar buscando isso, porque eles estavam buscando isso, só que eles não aceitavam outra coisa que não fosse aquilo, né? Então, a gente percebe que essa coisa da inflexibilidade também atrapalha demais, né? Deixa a gente cego, faz com que a gente não olhe ao nosso redor, né? Um dos você falou há pouco assim que antes você não olhar, na verdade assim, a Igreja Católica, a própria Igreja Católica, a própria doutrina assim dos Espíritos tem pouquíssimo hábito de agregar o Velho Testamento. Os cristãos, a religião cristã, os evangélicos não, acho que eles estudam bastante o Velho Testamento. Mas e isso foi uma coisa que eu sempre questionei, porque é a nossa história, é uma continuidade, né? Então, assim, até para a gente interpretar o que Jesus quer dizer nos seus evangelhos, a gente precisa conhecer o Velho Testamento, precisa saber a simbologia, por que ele usava daquelas alegorias, daquela simbologia, tudo. Então, isso faz o quê? A gente precisa olhar para o todo para compreender, né, para começar a compreender o nosso propósito, por exemplo, o que é tentar perceber o que é Deus, o que tentar, né, só tentar. Então é isso, eu acho que e o povo grego nessa época, hoje a gente sabe muito pouco, mas eles não olhavam ao redor, né, era só ele, e foi o que aconteceu também com o povo judeu, né, eles ficaram muito fissurado, focado só no conhecimento deles, sem aceitar nada o que estava chegando de novo. Inclusive, no livro Religião dos Espíritos, né, que foi o livro que eu utilizei como base para minha palestra, nesse capítulo 68, que é Materialistas, ele fala que existem cientistas, pesquisadores, que não estão ligados a isso, de querer simplesmente abafar a voz da consciência, abafar as emanações que o provocam a ser melhor, né, que provocam essas pessoas a serem melhor. Existem aqueles que realmente são dedicados, né, tanto que eles transformam seus laboratórios em verdadeiros templos da revelação de Deus. Mas existem aqueles que distorcem tudo, né, ao seu bel prazer, como a Rita colocou aqui. Né? Então, assim, um povo que até julgou e condenou muitos dos filósofos que estavam simplesmente falando em uma melhora das pessoas. E aí, antes das pessoas se retirar de Paulo e mais alguns que sobraram ali neste tribunal, Paulo falou na possibilidade de fundar uma igreja naquele lugar, ainda que fosse em um humilde santuário doméstico, onde se estudasse e comentasse o Evangelho. Todavia, os presentes não regatearam escusas e pretextos. Então, eles falaram, não, eu não consigo, eu não posso, né? Eu sou muito pobre, eu sou muito humilde, eu sou incompreendido, eu sou isso, sou aquilo.
e não se fundou uma igreja ali em Atenas. A que atribuir o doloroso insucesso? Não pôde compreender imediatamente que Atenas padecia de seculares intoxicações intelectuais. Então, o Emmanuel coloca muito bem isso, né? Como, mais uma vez, merchan na minha palestra, ele chama isso de cerebração. É algo que cria ao redor das pessoas que é como se fosse uma doença, né? É como se fosse uma nuvem, é como se fosse um véu que tapasse os olhos, tapasse o entendimento para essas coisas, né? As premissas espirituais, as premissas de uma melhora moral, intelectual, associada ao Evangelho. Nesse vulcão de incertezas e amarguras, surgiu o socorro do Mestre ao apóstolo bem-amado. Timóteo chegara de Corinto, carregado de boas notícias. E essas boas notícias, quem vai nos falar é a Rita. Eu terminei, Rita, utilizei 10 minutos a mais do que eu falei que ia usar. Não tem problema, Gil. A gente está sempre ganhando aí. Quem quiser colaborar, fazer alguma pergunta também, ou acrescentar, por favor, levante a mãozinha, porque é sempre muito bem-vindo e sempre agrega, até mesmo correção, porque a gente não tem todo conhecimento do mundo, muito pelo contrário, temos pouquíssimo, a gente pesquisa, e pode ser que às vezes as nossas fontes de pesquisa não estejam tão seguras, tá? Então, nós vamos falar das epístolas. Espero que todos tenham lido o capítulo, porque é um capítulo, assim, um dos meus prediletos, muito emocionante. A maneira como, né, as epístolas foram escritas, né, sugeridas pelo próprio Cristo, mas vamos lá, começar o capítulo. O capítulo, ele inicia com o encontro de Timóteo e Paulo, que trazia, né, trazia ao ex-rabino novidades sobre a expansão do evangelho na capital da Acaia, que era Corinto. E também que ele havia encontrado Áquila e Prisca. Lembram de Áquila e Prisca, que eram aquele casal que ajudou Paulo quando era Saulo ainda, quando ele foi para o deserto, ficou lá 3 anos trabalhando de tecelão. E aí o Timóteo falou que Áquila e Prisca, eles estavam morando ali na região e trabalhavam, né, para o Cristo, estavam trabalhando para o Evangelho, além das recordações, né, que passavam na mente de Paulo, de Gesiel, de Abigail, e as saudades que ele estava dos amigos. Ele estava doido para voltar para casa, tinha se desiludido com a Grécia, e estava assim, só, né, buscando algum sinalzinho, né? Ele estava muito desapontado, como falou, compreendia que por que o Cristo, né, naquele momento, encontrou na Galileia, entre os mais humildes, campo pronto para a sementeira, pois onde a razão prevalece, a dúvida e a soberba é refúgio. E isso que o Juliano, né, falou há pouco, onde a razão é forte, é muito... Não que a gente não tenha que se basear na razão, é óbvio que sim, mas a gente não pode usar isso para ficar sempre duvidando, sempre achando que sabe mais do que o outro, que a nossa verdade é absoluta. Não. O próprio Kardec, né, no Livro dos Espíritos, e não no Livro dos Espíritos, na Revista Espírita, ele sempre deixou muito claro que se a ciência provasse algo, dissesse algo ao contrário que está ali, que ele trouxe, né, que era para ficar com a ciência. Então, assim, o Kardec, por ser um cientista também, ele trabalhava com a razão, porém, ele não deixava com que a razão tomasse conta, né, do seu ser. E então, em Atenas, como o Ju já falou, aqui eu não vou ser repetitiva, né, esse grupo de intelectuais eram que dominavam as escolas naquela época. Por isso, tanta dificuldade de aceitação com relação ao Cristo por conta da ressurreição. E, deixa eu ver aqui, tá. Timóteo, ele tenta convencer a Paulo, porque Paulo também, além da decepção, ele estava assim, doente, bem fraco, né, bem, já com uma idade avançada. Ele tenta convencer a Paulo a fazer a viagem de volta de navio,
Mas Paulo, ele era muito teimoso, né? E falou, foi irredutível, falou que não ia. E Emmanuel nos fala assim, que ele visitou, nessa volta, né, para Corinto, algumas comunidades simples e suas igrejas, enquanto ele se sentia bem e acolhido nesse meio. Então, olha, a gente percebe a mudança aí também de Paulo, porque quando Saulo, ele se sentia bem no meio dessa aristocracia aí, que agora ele ficou sendo um peixe fora d'água lá em Atenas. E quando ele retornou, e retornando para Corinto, fazendo essa viagem de volta, visitando essas aldeias simples, convivendo com essa gente mais simples, era onde ele se sentia acolhido, se sentia bem. Passou em Crencreia, é Crencreia ou escrevi errado? Crenteia? Eu não sei se... Sencreia, né? Ah, tá. Desculpa, gente, sou dislexia. Sencreia, e abraçou Lloyd e Eunice, que eram a mãe e a avó de Timóteo, e chegou, segundo Emmanuel, no Oásis de Dan. O Oásis de Dan, pelo que eu pesquisei, é a cidade de Palmira, na Síria. Então, aí Paulo reencontra Áquila e Prisca, e ambos relatam as suas experiências, né, desses tempos, que eles ficaram uns anos aí afastados, sem comunicação. Prisca conta do martírio que sofreu em Roma, Prisca havia sofrido um martírio, e das perseguições que os judeus haviam provocado lá também. Então, os judeus estavam provocando também perseguições em Roma aos cristãos. Mas toda a conversação não era direcionada assim, com lamúrias, com sofrimento, e sim com espírito, com um sentimento de aceitação. Eles se sentiam venturiosos por estar servindo ao Cristo, né, nessa missão. Então, Paulo falou sobre o projeto que ele estava de fundar uma igreja em Corinto. O Gil quer falar, pode falar. É interessante desse martírio que ela sofreu em Roma. Uma coisa que eu não tinha percebido, realmente eu não sabia, né? Quem fala sobre isso é o Haroldo em uma das suas palestras, o Haroldo Dutra Dias. Ele fala, né, que por que Prisca sofreu essas chibatadas, né? Ela levou açoites, golpes de açoite quando o marido não está. Porque eles poderiam pegar ela, né, no julgamento, levar para um sinédrio lá e julgar ela e colocar no cativeiro. Por que eles fizeram isso? Porque Prisca, lembre-se, Prisca e Áquila eram pessoas maravilhosas, eram pessoas muito amorosas. É óbvio que essas pessoas eram bem queridas, mesmo para aquela comunidade judaica que sabiam, né, que tomaram conhecimento da situação de cristãos que eles eram, mas eles amavam a Prisca. Então, eles tinham um sistema, o Haroldo que explica isso, de chibatadas, né? Para tentar colocar a pessoa no caminho. Quando ela, na visão deles, estava desviado, eles aplicavam essa punição, né? Para tentar colocar essa pessoa novamente no caminho deles, né? No caminho que eles aceitariam. Né? Então, é por isso onde eu acho que você vai falar, né? Onde Paulo chora com eles e fala, né? Que é muito gratificante quando a gente pode dar alguma coisa, né? Então é isso que eu ia falar. Eu achei muito interessante, isso é uma coisa que quando eu li as primeiras vezes eu não me atentei. E assistindo a palestra do Haroldo, ele fala sobre isso, né? Porque eu fiquei mesmo pensando, mas por que bateram na Prisca sem, né, sem o Emmanuel ter mencionado que ela foi pregar, coisa, nem era possível ela ter ido pregar, porque ela não poderia pregar na sinagoga, né? A gente sabe disso. Então eu fiquei imaginando, mas aí o Haroldo respondeu. Eu achei bem interessante. Ah, interessante mesmo, Ju. Eu não sabia disso. Era uma forma que eles tinham de fazer um castigo, né? Para que a pessoa refletisse e, de repente, se arrependesse e voltasse o caminho, né? O Haroldo até fala que existia um sistema de conta, né? Eles haviam. Porque tinha que aplicar a quantidade certa de açoites, de né? ações. Ele não podia passar e não podia ser menos, tinha que ser aquela quantidade. Então eles tinham um sistema de contar isso, e era uma coisa. Então por isso que quando o Áquila chega em casa, ela está toda martirizada, né? Interessante.
Então, Paulo, ele fala, né, do seu projeto de fundar a igreja de Corinto, que foi muito bem aceita, apoiada pelos amigos que estavam lá. Então, eu tirei uma parte do texto que eu achei interessante, assim, que é uma parte melancólica, assim, das lembranças de Paulo. Emmanuel nos fala assim: Corinto era uma sugestão permanente de lembranças queridas do seu coração. Sem comunicar aos amigos as reminiscências que lhe borbulhavam na alma sensível, procurou rever os sítios que Abigail se referia sempre com enlevo. Com extremo cuidado, localizou a região de onde deveria ser extinto o pequeno sítio de Yoshedeb, agora incorporado ao imenso acervo das propriedades dos herdeiros de Licínio Minúcio. Contemplou a velha prisão de onde a noiva pudera evadir-se para salvar-se das sereradas que lhe haviam assassinado o pai e escravizado o irmão. Meditou no porto da Sencreia, de onde Abigail partira, um dia para conquistar-lhe o coração sob os desígnios superiores e imutáveis do Eterno. Paulo entregou-se de corpo e alma ao serviço rude, o laborativo das mãos proporcionara-lhe brando esquecimento de Atenas. Compreendendo a necessidade, eu até destaquei isso aqui, compreender a necessidade de um período de calma, induzir a Lucas a descansar em Troade, já que Timóteo e Silas haviam encontrado o trabalho como caravaneiros. E aí, eu não sei porquê, na hora que eu li isso daí, eu lembrei de uma passagem do Eclesiastes, que eu acho que todos vocês já devem ter ouvido falar, assim. E aí eu fui pesquisar aqui na Bíblia de Jerusalém, que é a que eu uso, porque tem Eclesiasta e Eclesiastes, tá? São duas pessoas diferentes, dois personagens diferentes, e eu gosto sempre da Bíblia de Jerusalém. Antes de entrar no assunto, eles colocam uma introdução que foram fontes de pesquisas de historiadores, teólogos, é bem interessante. E aí eles contam a história de como foi escrito, né, segundo a história. E aí eles falam que o Eclesiastes, ele foi escrito por um judeu da Palestina, não é um profeta, não é igual os outros livros que tem Jeremias, tarará, tal. Se chama Coelé, não sei se é essa a pronúncia, tá? Provavelmente de Jerusalém. Ele escreveu em hebraico tardio, ou seja, já não era mais assim aramaico, já escrevia no hebraico mesmo. Tinha repleto, de aramaísmo e persa, aquela mistura de língua. Eles acreditam que seja do ano de 150 a.C. Foi encontrado, né, os pergaminhos numa gruta. Eu achei interessante que ele fala assim: o livro não representa mais do que um momento de progresso religioso. Então, nesse livro, ele já mostra um progresso religioso do povo hebreu. E não deve ser julgado abstraindo daquilo que precedeu e do que seguirá. Sublinhando a insuficiência das concepções antigas e forçando os espíritos de enfrentar os enigmas humanos. Aí eles finalizam falando assim: abre caminho para a revelação mais alta, dá lição de desapego dos bens terrestres e, negando a felicidade dos ricos, prepara o mundo para entender as bem-aventuranças são os pobres. Bem-aventurados os pobres de espíritos. E aí eu lembrei, lendo isso daí, do Eclesiastes 3.1, que Paulo está pensando, percebeu que ele precisava tirar um tempo, né? E aí, com certeza, ele leu Eclesiastes, porque ele era judeu, e aí eu lembrei daquele tempo e duração. Há um momento para tudo e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar a planta. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de gemer e tempo de bailar. Tempo de atirar pedras e tempo de recolher pedras. Tempo de abraçar e tempo de se separar. Tempo de buscar e tempo de perder.
tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito o trabalhador tira da sua fadiga? Porque Paulo estava numa fadiga mental, emocional, física. Observa a tarefa de Deus, a tarefa que Deus deu aos homens, para que dela se ocupem. Tudo que ele fez é apropriado em seu tempo. Também colocou no coração do homem um conjunto do tempo, sem que ele possa atinar com a obra de Deus, realiza desde o princípio até o fim. Então, gente, nessa passagem de Eclesiastes, que eu acredito, assim, eu estou tentando entrar na mente de Paulo, né? Eu acredito que isso passou na cabeça dele, que ele precisava desse tempo até para poder atinar, ver qual que era o próximo passo, ver que sinal que Deus enviaria para ele, através do Cristo, através do Estevão. E o importante é que nessa passagem aqui, eles falam que a gente tem no nosso coração, né, que Deus colocou o tempo das coisas no nosso coração. Então a gente sabe disso. Todo mundo aqui, com certeza, já sentiu assim, putz, eu acho que não é a hora agora. Eu acho que eu estou adiantando as coisas. Nossa, eu acho que agora eu tenho que esperar. Todo mundo já sentiu em algum momento, quando teve que tomar alguma decisão. E esse era o momento de Paulo. Ele estava nesse momento. Continuando aqui no texto, só para finalizar, antes, porém, de retomar as pregações, começaram a chegar a Corinto emissários da Tessalônica, de Bereia e de outros pontos da Macedônia, onde fundaram as suas bem-amadas igrejas. As comunidades tinham assuntos urgentes, que requeriam delicadas intervenções de sua parte. Sentindo-se em dificuldade para tudo atender com a presteza devida, chamou novamente Silas e Timóteo para a cooperação indispensável. Ambos, valendo-se das oportunidades da profissão, poderiam contribuir de maneira eficaz na solução dos problemas imprevistos. Então, a gente imagina, assim, a cabeça de Paulo, né? Todo mundo exigindo, as igrejas exigindo a presença dele, e ele sem poder, né, tá em todos os lugares ao mesmo tempo, isso era impossível fisicamente. Então, Paulo, ele começou a falar, né, frequentar a sinagoga que tinha lá, todos os sábados. Ele ia, ele falava na sinagoga, falava sobre os evangelhos, falava sobre tudo, sim, sobre a coisa do céu, da terra, e todo mundo aceitava muito bem, os religiosos, os judeus aceitavam muito bem. Até que começou a história da superioridade do Cristo com Moisés. Os judeus, eles não aceitavam isso. Para eles, o Jesus, ele era um profeta, assim como Moisés. Eles não aceitavam que Jesus era maior, que ele era o Messias, né? Ele era o enviado de Deus. E aí começou aquela confusão, até que um dia um dos chefes da sinagoga se irritou, expulsou Paulo do templo, ofendeu Cristo e Paulo com injúrias. Paulo ficou bem triste com tudo que aconteceu e acabou falando, né, e acabou percebendo que ele estava há muito tempo tentando trazer a boa nova para o povo escolhido, para o povo judeu, e não tinha sucesso com isso, né, sem sucesso nenhum. E que a partir daquele momento, né, a partir daquele dia, ele ia dedicar-se integralmente ao povo gentil. Ia deixar um pouquinho de lado o povo de Israel. Por quê? Porque além disso tudo que acontecia, dessa confusão, isso causava uma dor muito grande em Paulo, por ele ser israelita, por ele ser judeu, por ele ser fariseu. Eu imagino o quanto isso causava sofrimento. É igual a gente quer explicar uma coisa para alguém da nossa família, e a pessoa não nos compreende. A gente não fica super mal, a gente não fica triste. Era assim que ele se sentia. Então ele saiu, né, depois da confusão toda que deu lá, da sinagoga, amparado por um romano de nome Tito Justo, com quem teve auxílio também de outros simpatizantes que estavam ali, né, do Evangelho, e juntos se juntaram, compraram uma casa, porque Tito também ele tinha um poder aquisitivo bom, e
compraram uma casa para fundar a primeira igreja, né, de Corinto. Principais colaboradores dessa igreja eram Prisca, Áquila, Eunice e Lloyd. E aí Emmanuel nos fala assim: a igreja de Corinto começou, então, a produzir os frutos mais ricos da espiritualidade. A cidade era famosa por sua devassidão. Lembra que como, né, Emmanuel descreveu Corinto lá a primeira vez. Mas o apóstolo costumava dizer que dos pântanos nasciam muitas vezes os lírios mais belos, e onde há muito pecado, há muito remorso e sofrimento. Em identidade às circunstâncias, a comunidade cresceu dia a dia, reunindo os crentes mais diversos, então era gente de todo tipo, né, que chegavam ansiosos por abandonar aquela Babilônia incendiada pelos vícios. Aqui eu até fiz um destaque, Emmanuel, nossa, ele é muito poético, né? Na época lá de Nabucodonosor, porque ó, ele já fez um link assim com Jerusalém, com tudo. Nabucodonosor, ele era o rei da Babilônia. Eu já até a gente já falou até sobre, né, sobre ele aqui. Depois, né, o que ele fez? Ele tomou Jerusalém e obrigou Joaquim, que era o rei de Judá na época, a submeter-se a ele, né? Porém, Joaquim não aceitou, né? Que foi um dos, e por vingança organizaram uma colisão contra a Babilônia, aliando-se ao Egito. Nabucodonosor ganhou, depois Joaquim e o pessoal do Egito, e obrigou o rei da Babilônia a tomar Jerusalém, e eles destruíram e incendiaram o templo de Jerusalém. Então, eu acho que Emmanuel já foi linkando uma coisa com a outra. Então, Emmanuel nos relata que a presença de Paulo era fundamental na igreja de Corinto, e que aos poucos ia formando-se grupos de seguidores do apóstolo, mas também chegavam a eles pedidos de outras igrejas. Então, assim, a presença de Paulo ali era fundamental. E iam se formando grupos, né, mini grupos de discípulos do próprio Paulo, porém, não paravam de chegar aos pedidos das outras igrejas. E aí Emmanuel fala assim: sentindo-se incapaz de atender a todas as necessidades ao mesmo tempo, o abnegado discípulo do Evangelho, valendo-se um dia do silêncio da noite, quando a igreja se encontrava deserta, rogou a Jesus, com lágrima nos olhos, que não lhe faltasse, com os socorros necessários, o cumprimento integral da tarefa. Terminada a oração, sentiu-se envolvido em branda claridade. Teve a impressão nítida de que recebia a visita do Senhor. Genuflexo, experimentando indivisível comoção, ouvia uma advertência serena e carinhosa. Não temas, dizia a voz, prossegue ensinando a verdade, e não te cales, porque eu estou contigo. O apóstolo deu curso às lágrimas que lhe fluíam do coração. Aquele cuidado amoroso de Jesus, aquela exortação em resposta ao seu apelo, penetravam-lhe a alma em ondas cariciosas. A alegria do momento dava para compensar todas as dores e padecimentos do caminho. Desejoso de aproveitar a sagrada inspiração do que o momento lhe fugia, pensou nas dificuldades para atender as várias igrejas fraternas. Tanto bastou para que a voz dulcíssima continuasse. A gente percebe, assim, que Paulo, ele também não era bobo, né? Ele lógico que ele ia fazer as perguntas que estavam aquietando seu coração. E aí o Cristo, né, te respondeu: não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazerem simultaneamente pelos poderes do Espírito. Procurou atinar com o sentido justo da frase, mas teve dificuldade íntima. Desculpa, eu tô rindo. Mas assim, pô, Jesus, falando em parábola, né? Fala, pelo amor de Deus, até Paulo falou, me fala que eu não tô entendendo. Como assim, né? Com os poderes do Espírito. Aí o Cristo respondeu: poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome.
e os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e de sua vida. Doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Gente, vocês conseguem perceber a grandiosidade que tem nessas epístolas? São palavras, são ensinamentos do Cristo, transmitidas por Estevão, porque eu acredito, aí que é um julgamento meu, que deve ser muito difícil mesmo para Paulo, estando na matéria direto, filtrar com tanta clareza o pensamento de Jesus, né? Ele não estava nem conseguindo compreender o que Jesus estava querendo explicar ali para ele, teve que pedir para que o Cristo fosse mais claro ainda, diferente de Estevão, né? Que já estava no plano astral e de repente encontraria mais facilidade nesse intercâmbio. Paulo, ele fica mergulhado, né? Quem que levantou a mão? A Cássia. Pode falar, Cá. Então, eu ia falar o seguinte, Ri, às vezes, quando a gente vai ter, assim, uma conversa com o plano espiritual, particular ali, final de ano, né, igual a gente sempre tinha ali na casa, a gente está tão, assim, precisando, pedindo, né, uma orientação, um conselho, e aí a espiritualidade vem e fala, mas resumindo, joga a bucha na nossa mão para a gente decidir. Então, assim, e são espíritos trabalhadores do Cristo ali, né, que estão numa luta danada, tanto quanto a gente, só que do outro lado. Imagina se fosse Cristo ali conversando com a gente, aí é que a gente ia ficar boiando mais ainda, gente. Se Paulo, com toda a maturidade espiritual dele, com todo o conhecimento, né, que ele possuía, teve essa dificuldade, que dirá nós? Meu Jesus, eu não consigo nem me imaginar numa situação dessa, gente. É isso, Ri. Não, é difícil mesmo, né? Por isso que Cristo, ele não ofende consciências, né? Então, ele respeita mesmo a nossa limitação, ele respeitava a limitação de Paulo. O que a gente precisa compreender foi com essa necessidade que Paulo, né, que as igrejas tinham, e a necessidade que Paulo sentia de suprir a sede de Jesus que as igrejas... Por que as igrejas queriam? Elas não queriam Paulo, elas queriam Cristo. E lá na frente, vou dar um spoiler, não é bem um spoiler, vai. O Lucas, ele falava, né, porque a gente, assim, Lucas, ele também não conheceu Cristo, ele não conviveu com os outros apóstolos, ele não teve a visão do Cristo, mas ele olhava para Paulo e ele falava que ele via Jesus em Paulo. E era isso que as igrejas viam. Elas olhavam para Paulo, elas viam Jesus em Paulo. Então, essa sede, né, de Cristo, que todos nós temos, eles sentiam isso, eles sentiam essa necessidade. Então, foi essa maneira que ele, né, com Cristo se orientando, foi essa maneira de suprir essa fome de evangelho, essa fome de Deus que o Cristo encaminhou Paulo, né? E ele ficou muito tempo mergulhado nesse amor, né, do Cristo, comungando com essa energia com Cristo. E iniciou, né, o relato das suas impressões, de suas experiências, das suas interpretações, porque as epístolas são aconselhamentos, né, são impressões, são interpretações, tudo que ele faria pessoalmente, porque ele estava inspirado também. Quando ele falava na tribuna, ele estava assistido por Estevão. Como ele não podia estar pessoalmente, foram através das epístolas, e foram muitas epístolas, né? Eu coloquei aqui, Romanos, Coríntios 1, Coríntios 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses,
Tessalonicenses 1, Tessalonicenses 2, Timóteo, que a gente, né, que são cartas mais pessoais, Timóteo 1 e Timóteo 2, Tito, né, que também é uma carta pessoal, Filemon também, que é uma carta pessoal, e a tão, não é criticada, como é que eu falo? Fugiu a palavra. Alguém me ajuda aí, quando tem aquela confusão que as pessoas não aceitam muito. As incompreendida, não aceita, criticada, contestada pela igreja, por alguns, a carta aos Hebreus, né? Porque, não sei se vocês já leram as epístolas, né? Lá na frente, é você que vai falar, né? Ou vai ser eu que vai falar do Lucas, Ju? Eu acho que serei eu, Rita. Então não vou dar spoiler não, tá? Eu ia dar spoiler, mas não vou. Então tá bom, vou passar, vou deixar o Juliano falar. E aí Emmanuel fala assim: de fato, logo no dia seguinte, chegaram portadoras da Tessalônica com notícias super desagradáveis. Os judeus haviam conseguido despertar na igreja novas e estranhas dúvidas e contendas. Timóteo corroborava com as observações pessoais. Reclamavam a presença do apóstolo com urgência, mas esse deliberou por uma prática de alvitre do mestre, recordando que Jesus lhe prometera associar a Estevão a divina tarefa, julgou não dever atuar por si só e chamou Timóteo e Silas para redigir as primeiras das suas famosas epístolas. Gente, nossa, fico até arrepiada. Eu achei isso de uma humildade gigantesca de Paulo, porque não é todos os dias que a gente está bem, né? E não é todos os dias que ele estava bem. Então, ele chamou mais duas pessoas, porque é isso que a gente faz, às vezes, na Casa Espírita. Vamos montar uma corrente. Não existe corrente de um, né? A gente precisa de outras pessoas para fortalecer, para sustentar, para elevar a vibração. E essas cartas, elas estavam vindo dos planos mais altos da Terra, da Terra não, né? Os planos mais altos que a gente possa imaginar. Então, ele precisava dessas energias vibratórias de Timóteo e de Silas para sustentar a gente. Isso é uma psicografia, né? Ele psicografava cartas de Jesus que eram intermediadas por Estevão. É assim que a gente tem que olhar para as epístolas. Pode falar, Ju. E a gente tem que lembrar também, assim, que não é que Paulo escreveu todas as cartas, né? Nas próprias epístolas, você vê lá que existe aqueles comentários, né? Que Paulo mandava um abraço, lembrança, não sei o quê, e aí o pessoal, o escrivão, né, que estava redigindo a carta, falava assim: e eu que estou escrevendo essa carta, mando um abraço para fulano. Isso no meio da epístola, né? Então, o que é interessante nisso? Que como você falou, naquele momento Paulo não estava bem, não tinha os recursos mentais necessários para receber a instrução de Estevão ou da espiritualidade, alguém junto a ele certamente iria ter. Alguém, como você falou, da corrente, iria ter. Então, pode ter acontecido de Paulo estar falando, mas estava faltando recurso. É óbvio que a espiritualidade vai intuir outra pessoa, ou, no caso, psicofonia, para auxiliar na resposta àquela igreja, na resposta àquela indagação dos amigos de outras cidades, né? Exatamente. E por que não era Paulo que escrevia, né? Paulo ele já estava com idade avançada, ele estava com um problema muito sério de visão. Ele tinha dificuldade mesmo de enxergar. E naquela época, acredito, não sei se tinha oftalmologista, mas eu acredito que não. Então, ele precisava de outras pessoas para, né, escrever as famosas epístolas. Então, Emmanuel nos fala assim: assim começou o movimento dessas cartas imortais, cuja essência espiritual, isso que tem que ficar bem claro para a gente, provinha da esfera do Cristo, através da contribuição amorosa de Estevão,
companheiro abnegado e fiel daquele que havia arvorado na mocidade em primeiro perseguidor do cristianismo. Percebendo o elevado espírito de cooperação de todas as obras divinas, Paulo de Tarso nunca procurava escrever só, buscava secar-se no momento dos companheiros mais dignos, socorria-se das suas inspirações, consciente de que o mensageiro de Jesus, quando não encontrasse em seu tono sentimental as possibilidades precisas para transmitir os desejos do Senhor, teria nos amigos instrumentos adequados. Foi o que o Gil acabou de nos falar, né? Desde então, as cartas amadas e célebres, tesouros das vibrações do mundo superior, eram copiadas e, o mais importante, sentidas em todas partes. Gente, eu sinto. Quando eu leio as epístolas, eu sinto uma vibração muito diferente. De João Evangelista também. Quando eu leio as cartas de João, o Evangelho de João, tem uma vibração diferente. Não desmerecendo as escrituras, as cartas de Levi, nada disso. Mas nem de Marcos, mas é diferente. Depois façam essa experiência. E Paulo continuou a escrever sempre, ignorando, contudo, que aqueles documentos sublimes, escritos muitas vezes em horas de angústias extremas, não se destinavam a uma igreja particular, mas à cristandade universal. Paulo, eu não acredito que ele tenha imaginado isso, né? É que as epístolas, que era para uma igreja, hoje estariam aqui, né? O Evangelho e o mundo inteiro lendo, por quê? Porque eram lições do Cristo, como Jesus mesmo deixou claro para ele na aparição. Serão lições minhas, né? Então é para a humanidade inteira, pelo menos para a humanidade terrestre. Simão Pedro, recebendo as primeiras cópias em Jerusalém, reuniu a comunidade e, lendo-as, comovido, declarou que as cartas do convertido de Damasco deviam ser interpretadas como as cartas do Cristo aos discípulos e seguidores, afirmando ainda que elas assinalavam um novo período luminoso na história do Evangelho. Gente, Simão Pedro, ele era o BFF de Jesus. Jesus dormia na casa de Simão Pedro, Jesus comia na casa de Simão Pedro. Foi onde ele fez assim a primeira igrejinha, foi na casa de Simão Pedro. Então, se tem alguém dos apóstolos que conhecia mais o Cristo, vamos dizer assim, de uma forma mais íntima, esse era Simão Pedro. Esse era Simão Pedro. Então, Simão Pedro, quando recebeu, ele viu, ele sentiu que era Jesus falando ali. Bom, enfim, Paulo seguia mais tranquilo e calmo. Pode falar, Ju. Rita, e eu acho que é interessante isso que o Emmanuel falou, né? Que, na verdade, ele transcreveu, né? Que o Simão Pedro falou que essas cartas eram endereçadas para os cristãos, né? De todas as épocas. Tá? Então, assim, você vai falar, mas isso era carta lá para a época que Paulo, que Saulo, que Simão Pedro. Não. Os mesmos problemas que a gente enfrenta que Paulo responde nas epístolas, nós enfrentamos hoje no nosso dia a dia e na casa espírita. Então, a gente não tem acesso à carta pergunta, né? A carta que a igreja enviou para Paulo, e a gente só tem acesso à resposta, que é aquilo que Paulo dirige à igreja. Então, se a gente pegasse essas cartas pergunta, né, que foi enviada para Paulo, seriam os mesmos problemas que a gente tem hoje em dia na casa espírita. As mesmas coisas. Então, quando ele coloca que essas cartas são para os cristãos de todos os tempos, é para a gente. Tá? A gente não pode achar que essas cartas não tenham a nos ensinar, não tenham trazendo informações que podem ser utilizadas em nossa vida. Exatamente, Ju. Até que a gente atinja a perfeição moral e que nosso planeta seja perfeito, ainda essas cartas continuarão nos servindo porque são
vamos dizer assim, cartas que nos mostram condutas de como viver como cristão, como viver através da filosofia de Jesus, né, que é uma filosofia da caridade, da fraternidade e do amor. Talvez a gente receba outras, né, do próprio Paulo de outra forma, ou do Estevão, né? Porque provavelmente a gente vai estar capacitado de compreender melhor, né? Então, voltando lá, assim, Paulo, ele já estava mais tranquilo, mais calmo, ele conseguia trazer para a igreja de Corinto toda a experiência que ele havia adquirido lá em Antioquia, com Barnabé. E a igreja de Corinto, ela estava assim em júbilo, né? Lá existiam muitos trabalhos, tanto de evangelização, como também de assistência ao pessoal sofredor. E Emmanuel nos fala assim: diariamente, à noite, havia reuniões para comentar uma passagem da vida do Cristo. Em seguida, a pregação central e o movimento das manifestações de cada um. Todos entravam em silêncio, a fim de ponderar o que recebiam do céu através do profetismo. Então, todo mundo ali recebia comunicação. Não tinha nenhum médium intermediário, todos eram médiums. Por isso que Kardec, os espíritos falam que todos nós somos médiums. Os não habituados ao dom da profecia possuíam faculdades curadoras. Então, tinha os médiums de cura, o que eram aproveitadas a favor dos enfermos, em uma sala próxima. Aí eu até mandei no nosso grupo de trabalhador. Né? O mediunismo evangelizado dos tempos modernos, ou seja, de hoje, é o mesmo profetismo das igrejas apostólicas, com a diferença, né, que a gente precisa se evangelizar, né, para que a gente realmente consiga ser esses discípulos, ser como essas pessoas, né? E o que essas pessoas tinham de diferente, né, das pessoas de hoje? Sem generalizar, é óbvio, né? Todos nós aqui estamos no esforço. Eles se entregavam de corpo e alma à causa de Jesus. Né? Eles viviam para o Cristo. Não estou falando aqui que é para a gente... e eles tinham Estevão. Mas nós temos um monte também, não vem não. E Estevão, de vez em quando, dá uma passadinha por aqui também. O que nos falta mesmo é se desmaterializar, sabe? A gente se entregar mais à causa. Quando eu digo a causa, não é que a gente tem... É a gente se entregar ao nosso aprimoramento, conquistar virtudes, crescermos. Essa é a entrega da causa. É isso que Jesus não quer que a gente funde igreja, que a gente... Não é nada disso. Ele quer que a gente ache o caminho do progresso espiritual. Enfim, não que assim não houvessem discussões lá, porque Emmanuel fala que ainda havia alguns desentendimentos, divisões, porque isso é normal, mas ele fala que Paulo, na medida do possível, sempre conseguia sanar ali os pontos de conflitos, para que a fraternidade que tinha alcançado na igreja de Corinto era muito parecida com aquela no começo da igreja de Antioquia, para que aquilo não ficasse prejudicado. Então, a igreja ela era muito próspera, né, porque, além de Tito Justo, que era um romano bem abastado financeiramente, tinham outros romanos com poder aquisitivo alto que supriam as necessidades financeiras da igreja. Além, então, assim, era uma igreja que tinha poder suprir as necessidades financeiras e suprir as necessidades da alma, as necessidades das dores, das aflições do coração. Então, com isso, as sinagogas começaram a se esvaziar, né? Que as pessoas começaram a frequentar a igreja, despertando novamente a fúria dos judeus. Paulo já estava com a igreja de Corinto há mais ou menos 1 ano e 6 meses, segundo Emmanuel, transformando a igreja em um verdadeiro, perfeito abrigo, segundo Emmanuel, dos filhos do Calvário. Obviamente que os chefes da sinagoga de Corinto começou, né, a perseguir, planejaram dar um fim em Paulo. As preocupações do chefe era sempre a mesma, né, o detrimento de Moisés diante do Cristo. Sempre essa preocupação. E a Emmanuel nos fala assim, era procônsul da Caia,
com residência em Corinto, um romano generoso e ilustre que costumava agir sempre de acordo com a justiça em sua vida. Irmão de Sêneca, Júnior Galho era homem de grande bondade e fina educação. Gente, Emmanuel não joga as coisas assim do nada, né? Então ele dá duas informações muito importantes para a gente. Primeiro, ele fala que o Júnior Gaio, que é o procônsul da Caia ali de Corinto, ele era uma pessoa generosa, que era bem diferente dos romanos procônsul da época, né? E que sempre costumava agir de acordo com a justiça. E que ele era irmão de Sêneca. Então, eu vou trazer aqui para vocês rapidinho quem foi Lúcio Aneu Sêneca ou Sêneca. Deixa eu colocar aqui para apresentar, né? Porque já faz tanto tempo que eu não apresento nada aqui que já até esqueci como é. Peraí. Coloquei aqui rapidinho. Eu coloquei bem o resuminho, porque a história dele é bem interessante, depois se vocês quiserem buscar. O nome dele, né, é Lúcio Aneu Sêneca, que nasceu em 4 a.C., em Roma, e viveu até o ano 65. Foi um filósofo, acho que todo mundo já ouviu falar do estoicismo, aí, do filósofo estoico, e ele era um dos mais célebres advogados, que naquela época, escritores, intelectuais do Império Romano, conhecido como Sêneca, ou Sêneca, o moço filósofo, ainda jovem, sua obra literária de filosofia, tida como modelo de pensador estoico, durante o Renascimento, inspirou o desenvolvimento da tragédia da dramaturgia europeia renascentista. Sêneca foi simultaneamente dramaturgo de sucesso e uma das pessoas mais ricas de Roma, estadista famoso e conselheiro do imperador Nero. Isso é importante. Ele era um homem muito inteligente. Esse era o irmão do procônsul, tá? E ele também era um homem muito justo, que as pessoas admiravam bastante na época lá em Roma, por conta dele sempre querer andar assim na linha, dele cultivar virtudes, que é aquela coisa que eu falei para vocês dos filósofos. Quando Nero, se não me engano, foi com 16 anos, né, que Nero assumiu o poder. Ele designaram uma pessoa para ser o mentor, vamos dizer assim, intelectual de Nero, e essa pessoa foi Sêneca. Foi esse irmão do procônsul que ficou ali na mentoria de Nero. Porém, né, Nero até disse que nos primeiros anos do seu reinado, parece que ele foi bom, ele era bem justo, tal. Depois o negócio, né, foi daquele jeito, aquela história que todo mundo sabe, e foi um dos motivos até de Sêneca acabou abandonando o barco, foi também como Sócrates foi obrigado a se suicidar, enfim. E aí existem algumas correntes filosóficas que ficaram um pouco bravas com ele, por conta dele ter servido a Nero, mas naquela época ali era o que ele tinha. E deixa eu ver o que... Então, enfim, depois eu vou terminar, porque tem mais outra coisinha para eu passar para vocês. Ele era um homem muito importante na época, e o seu irmão também. E aí os judeus mandaram um processo, porque eles não podiam julgar, né? Eles podiam, se eles pegassem Paulo, eles podiam levar lá para a sinagoga e fazer o julgamento lá, só que Paulo era judeu fariseu, não ia dar em nada aquilo. Então eles tentaram arrumar uma condenação romana, né, para Paulo. E aí levaram essa coisa para o processo para esse irmão do Sêneca, para Júnior Galho. E o processo contra esse Sabino foi para suas mãos, sem que Paulo tivesse a mínima notícia. Então, Paulo ele nem sabia o que estava acontecendo. Era tão grande a bagagem de acusações levantadas pelos israelitas, que o administrador foi obrigado, né, a determinar a prisão do apóstolo para o inquérito inicial. A sinagoga pediu, para participar do empenho, que lhe fosse delegada a tarefa de conduzir o acusado ao tribunal. Então, eles pediram que eles fossem lá buscar Paulo e levar ao tribunal. Longe de conhecer o móvel do pedido,
Então, assim, o procônsul ele não sabia já da briga que estava tendo, da perseguição que estava tendo. Ele concedeu essa permissão, e aí determinando o comparecimento dos interessados na audiência pública no dia seguinte. Tenho só mais 2, 3 minutinhos. E aí, a gente percebe que alguns israelenses mais exaltados e contrariados, né, à organização na prisão de Paulo no dia anterior, eles ficaram com medo, assim, de provocar um certo escândalo, né, uma certa confusão. Emmanuel nos fala que Paulo, ali, que ele estava ali durante a sua exortação, durante uma reunião, né, ele e os romanos, os judeus entraram, deram voz de prisão junto com os romanos, e que a Assembleia ela ficou assim, né, completamente tumultuada, agindo com forte emoção, tentando impedir com que Paulo fosse preso, e é óbvio que Paulo estava muito sereno, ele interviu, né, falou que tudo bem, que ele precisava testemunhar, que ele passaria por aquele momento com tranquilidade, e que muitos, né, nós passamos também por muitos testemunhos da vida, obviamente que não como os primeiros cristãos, mas também nós, o quanto que nós não somos convidados, assim como Paulo, a aceitar esses revés da vida, né, com certa tranquilidade. Eu acho que eu vou parar, Ju, porque tem 2 minutos só, tem tanta coisinha aqui para eu falar. O que você acha? Acho que é melhor parar, Rita. A gente continua semana que vem. Vamos ver se alguém quer falar alguma coisa. Hein, gente? Alguém quer acrescentar? A Tati levantou. Aí sim, pode falar, Tati. É sobre as epístolas, né? Assim, como a questão de conhecer, saber da onde que vieram as epístolas, agora, assim, me traz, assim, um sentido, né? Porque quando eu era mais nova, eu frequentava a missa aos domingos, assim, mas malmente, né? Então, aí eu via lá e até a leitura, eles falavam leitura de São Paulo, carta de São Paulo aos Hebreus, carta de São Paulo aos Romanos. E para mim aquilo ali não tinha sentido nenhum. Quando falava assim, carta de São Paulo aos Coríntios, assim, pode ser ignorância minha o que eu vou falar agora, todo mundo vai achar engraçado, mas na minha cabeça vinha o Coríntios. Era o que mais, assim, o que mais vinha próximo do que eu conhecia, né? Então, agora, assim, para a gente ver a importância do estudo, né? Do quanto o conhecimento abre nossos olhos, né? E agora, para mim, faz sentido quando eu ouvi, assim, nas orientações, quando eu estava em tratamento, quando eu escutava, assim, de 10 palavras, acho que 11 era assim, precisa estudar, precisa estudar, precisa estudar, precisa estudar. E agora eu também ainda não entendia. Estudar tanto assim, estudar para quê? Eu ainda me questionava, estudar para quê, né? Mas mesmo assim eu segui a orientação e ainda bem que eu segui, né? E agora realmente tudo faz sentido. Quando as pessoas falam que a doutrina abre os olhos, eu posso falar que, para mim, é verdade e tem significado tudo isso que eu tenho aprendendo agora. Tati, eu vou falar porque eu também fui catequista, gente, que é pior. E eu não entendia o que seriam as cartas, o que seriam as epístolas. Eu vim entender no Espiritismo. Eu vim entender com Paulo Estevão. Essa profundidade das cartas não era uma coisa que não é, e ainda não é. Na verdade, eu acho que ainda não é uma coisa que muitos religiosos cristãos saibam o que é. E espíritas também, tá? Não é só cristãos de outras linhas, outras religiões. Espíritas também não sabem o que são as epístolas. Exatamente, não tem. Tati, eu tenho certeza que não foi só você, não, que muita gente imaginava que a carta aos Coríntios era para a torcida do Corinthians. Oi, Cá, pode falar. Não, eu queria só dar uma dica aí para o pessoal desse livro aqui, olha, Cartas de Paulo, o livro Evangelho de Emmanuel, com comentário às Cartas de Paulo. Eu vou mostrar para vocês, aqui.
Ele é fininho, tá, gente? Olha só. Mas é de muito aprendizado, tá? Então, fica aí quem quiser saber um pouquinho mais, fica a dica. É isso aí.